Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Muito bom dia para você que acompanha ao vivo a TV Todo Dia. Está no ar a segunda edição do nosso telejornal de hoje. 11 horas mais 53 minutinhos. E antes de a gente começar, vamos abrir aquele diálogo legal com você. Quer passar uma sugestão de notícia, uma reclamação, alguma dúvida que a gente possa te ajudar? Entre em contato diretamente com a nossa equipe pelo WhatsApp, que é o 19 3471 2700, está na sua tela, repetindo, 3471 2700. E quer ficar informado em primeira mão? Você tem que acompanhar então o tododia.com.br. Lá você encontra informações, artigos de opinião, prestação de serviço, tudo que você precisa saber para tocar o seu dia, sua semana aí, com tranquilidade, saber o que está acontecendo na nossa região. Então você acessa lá o nosso portal. E também vídeos e fotos exclusivos você acompanha no @Jornal Todo Dia nas nossas redes sociais. Então para você acompanhar, você vai no Facebook e no Instagram, @Jornal Todo Dia, você tem lá todas as informações, como está aí agora na sua tela. E também, você que quer acompanhar as notícias, né, as matérias que foram veiculadas aqui na TV, e às vezes você chega no meio do jornal, ou um amigo comenta com você, você viu aquela matéria lá na TV Todo Dia? Então você vai lá no @TV Todo Dia Oficial, lá no YouTube, e você acompanha todas as matérias que foram veiculadas nas edições dos nossos telejornais. E você tem ido ao mercado e o bolso tem pesado, não é mesmo? Eu tenho a mesma sensação. O café está caro, o ovo também, e esses e outros produtos encarecem a cesta básica em Campinas. Você que está em outras cidades também deve ter sentido os efeitos da economia ruim aqui na nossa região, no Brasil como um todo. Mas em Campinas, o nosso correspondente, Guilherme Perange, ele vai trazer os detalhes para você.
O preço da cesta básica em Campinas teve um aumento de 2,39% em fevereiro e chegou a R$ 772,11, de acordo com o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse valor é o segundo mais alto em um ano, ficando atrás apenas de junho do ano passado, quando ele era de R$ 781,23. No acumulado do ano, a alta já está em 3,8%, puxada principalmente pelo tomate, com 19,9% de aumento, café 11,3% e a carne bovina 3,4% de aumento. Essa pesquisa é realizada mensalmente pelo Observatório PUC Campinas. E apesar da alta média, alguns itens tiveram queda, como a banana, por exemplo, que caiu 6%, e a batata, 5% de queda. E com a atualização do salário mínimo no início do ano, que agora é de R$ 1.518, o custo da cesta básica representa 54,7% do valor do salário mínimo. Essa cesta analisada tem 13 itens, como carne, pão, tomate, banana, manteiga, café, feijão, farinha, óleo, entre outros. Mas a carne bovina é quem mais pesa nesse valor final. Ela corresponde a 38,3% do valor total da cesta. O DIEESE analisa Campinas e também outras 17 cidades, todas capitais. Campinas é a única não capital e é a sexta da lista com a cesta básica mais cara do país, ficando atrás só de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e de Brasília. Além disso, Campinas teve a terceira maior alta neste mês, ficando atrás apenas de Recife e de João Pessoa. Guilherme Pierangeli, de Campinas, para a TV Todo Dia. Aí você consegue, com muito esforço, juntar um dinheirinho para comprar uma carne. A carne, como o Guilherme Pierangeli mostrou, é o principal vilão, vamos dizer assim, da cesta básica. A alta do preço tem sido constante. E aí você juntou aquele dinheiro para fazer aquele churrasquinho, aquele almoço de domingo, chamar a família. E aí você não sabe se a carne tem boa procedência. As ocorrências de carnes podres na nossa região têm aumentado e ontem uma grande apreensão lá em Hortolândia. E a Cris Azanha esteve lá para conferir todos os detalhes, vai mostrar para você o quanto de carne foi apreendida nesta operação. Uma distribuidora de carnes e laticínios com mercadorias com prazo de validade vencido foi descoberta pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, na tarde desta segunda-feira. Quem passa por esse imóvel sem qualquer identificação, na rua Dalva de Oliveira, no Jardim São Bento, em Hortolândia, às margens da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, não imagina as condições do armazenamento das mercadorias. Um homem de 43 anos, que se identificou como proprietário, foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. Um funcionário de 41 anos, que tinha mandado de prisão decretado por falta de pagamento de pensão alimentícia, também foi detido. De acordo com a polícia, dentro das câmaras frias foram localizadas até baratas congeladas. Em meio às carnes secas que estavam no local, a vigilância sanitária localizou alguns vestígios de veneno de rato, ratoeira armada próximo às carnes e até camundongos comendo a carne que ainda estava embalada. O homem que foi preso e se identificou como proprietário do local não deu detalhes de quais estabelecimentos comercializavam as carnes. Ultimamente tem tido bastante ocorrência com gêneros alimentícios vencidos. O denunciante falou que havia uma distribuidora de carne aqui às margens da rodovia que tinha carne estragada. Aí eu mandei uma equipe aqui, a hora que eles vieram, sentiram o cheiro, tem algumas câmeras frias aqui, sentiram o cheiro e foram averiguar o que se tratava. Então logo adentraram aí, já viram um monte de carne fora do freezer, corante para tornar a carne vermelha de novo, carne estragada vermelha de novo, linguiça que era feita em umas condições assim cheia de mosca, totalmente precário, foco de dengue, um galão cheio de dengue, tudo. Aí chamamos a vigilância sanitária observou que tem inúmeras irregularidades e determinou a lacração desse depósito aí. Após a perícia do IC, Instituto de Criminalística e Análise da Vigilância Sanitária, o local foi lacrado. Todas as mercadorias, quase 38 toneladas, serão descartadas. Uma empresa será contratada pelo dono para dar a destinação correta. Cristiana Zanha, para a TV Todo Dia.
Bom, 12h no seu relógio da TV Todo Dia e uma boa observação do Gustavo Choque, que é o nosso homem da técnica hoje. Eu não sei o que é pior, o cara fazer um negócio desse com a sociedade, 37 toneladas de carne podre apreendidas, também tinham outros produtos lácteos, por exemplo, ou ele ser detido com um cobertor de tigrinho, gente. Tá de brincadeira, sabe? Assim, eu não sei o que é pior nessa ocorrência, e se for constatado que realmente esses detidos têm responsabilidade, que paguem e fiquem presos, porque isso é um crime contra a saúde pública, se for confirmado. Mas você pensa que acabou? Em Sumaré também teve uma ocorrência com carnes estragadas, carnes fora da validade, sem procedência, enfim, todo o mantimento lá irregular. E a Cris Azanha está se tornando especialista nessa pauta, hein, Cris? Volta para mostrar para você os detalhes. A Vigilância Sanitária de Sumaré apreendeu mais de 1 tonelada de carne que estava sendo comercializada sem as devidas condições de higiene e armazenamento, além de produtos vencidos na última semana. Os produtos foram localizados em um supermercado em Nova Veneza na última segunda-feira. A ação foi realizada pelo PROCON com o apoio da Polícia Militar. De acordo com a Prefeitura, os produtos estavam sendo vendidos sem o rótulo e lote adequado, assim como as câmaras frias com péssimas condições de higiene e temperatura inadequadas. O objetivo da atividade foi coibir a venda de produtos que causam risco à saúde da população e promover um ambiente seguro aos consumidores. A Superintendente de Vigilância e Saúde, Denise Barja, orienta a população para ficar atenta às condições de higiene e procedência dos produtos nos estabelecimentos da cidade. Muita carne vencida, muita carne sem identificação, embalagens abertas, misturado carne vencida com carne para uso, e achamos inclusive barata lá dentro, né? Congelada. A barata estava congeladinha. Estava uma bagunça, um inapropriado, tudo generalizadamente terrível. O ideal é você, principalmente, ver a data de validade, no caso de produtos industrializados, né? E no caso das carnes, além da data de validade, você observar mesmo o visual, né? O visual dela, se ela não está esverdeada e tal. Principalmente essas carnes maturadas, às vezes, se você leva para casa a vácuo, né, e abre, às vezes está um cheiro insuportável. Então, procura pedir para o rapaz do açougue abrir a carne. Assim você já evita um problemão, né? A Prefeitura orienta que as denúncias sobre qualquer irregularidade a população pode fazer pelo canal 156. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. A gente tenta, nesta edição do Jornal Todo Dia, fazer as reportagens mais leves, mais tranquilas. Infelizmente, aí você pode estar almoçando, vendo tudo isso. A gente pede desculpa, mas é o nosso papel mostrar que a região está assim. Se você não lembra, em Americana, no mês passado, teve uma ocorrência similar, apreensão também, e segundo a Cristiane Azanha apurou, principalmente a de Hortolândia, tá? Essas mercadorias apreendidas, ainda bem que foram apreendidas, elas seriam comercializadas em pequenos estabelecimentos da região. Então, fica muito atento aí a esse tipo de ocorrência, porque você põe a comida na mesa dos seus filhos, né? Ninguém quer que tenha produtos desse tipo, e ainda bem que a polícia intercedeu e as carnes já foram, na verdade, apreendidas. E depois do almoço, às vezes você vai pegar a pista SP-304, vai para algum outro lugar, vai trabalhar, vai visitar um familiar, vai estudar. Todo mundo tem a sua rotina muito agitada. E um assunto polêmico, muito polêmico, são os pedágios na SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, que você ficou sabendo no dia 12 de março, em primeira mão, através da apuração da TV Todo Dia. Ontem a gente mostrou que deputados estaduais do PT e do PL, olha só, da esquerda à direita, estão unidos para tentar barrar junto ao governo do estado esse absurdo classificado por muitos, que são os três pórticos de pedágio. Então, ao longo aí de cerca de 30 quilômetros, você vai ter que parar, na verdade não, pagar, né? Porque sem parar é o free flow, você vai ter que pagar, então, 3 tarifas de pedágio. E não são só os deputados estaduais que estão unidos. Os vereadores da nossa região também estão imbuídos em articular com o governo do estado para que isso não aconteça, inclusive vereadores de partidos aliados do governador Tarcísio de Freitas. Quem vai contar essa história é o João Victor Viana. Os possíveis novos pedágios na rodovia Luiz de Queiroz não para de ser tema em nossa região.
As câmaras de vereadores de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba têm se movimentado contra a decisão do governo do estado em anunciar a concessão à iniciativa privada da SP-304 e a implantação dos pedágios em 2027. A TV Todo Dia entrevistou os vereadores Arnaldo Alves, do PRD de Santa Bárbara, e Renan Paes, do PL de Piracicaba. Mesmo sendo de partidos diferentes, os parlamentares da região têm concordado contra a instalação dos pedágios. Nós, como piracicabanos, ou o pessoal de Americana, o pessoal de Santa Bárbara, nós vamos sofrer, de Nova Odessa também, nós vamos sofrer muito com a instalação desses 3 pedágios, uma vez que é um trecho muito pequeno, tem aquela contrapartida, que a empresa ela arruma o asfalto, deixa tudo bonitinho. Ah, mas vai fazer duplicação. Se você fizer uma consulta pública de verdade, você vai ver que a população ela prefere desse jeito que está, do que você colocar pedágio, porque as nossas cidades, as pessoas trabalham fora. Então, fica inviável de você trabalhar. Isso aí vai causar desemprego, isso vai causar uma perda de renda e poder de compra do cidadão comum, do cidadão trabalhador. Por isso, nós somos contra. Nós se manifestamos contra quando tivemos a informação, porque envolve várias situações. Primeiro, o custo, né? Para as pessoas que utilizam aqui a SP-304, muitas pessoas vieram falar comigo, pessoas que trabalham em Piracicaba, que vai para Piracicaba e volta 2, 3 vezes no dia, alguns empresários também que utilizam a SP aqui, então o custo vai ficar inviável, ainda mais com a implantação de 3 praças de pedágio num período tão curto, né? Então a gente se posicionou contra, conversando com todas essas pessoas. Eu acho que não é o momento para ter essas praças de pedágio aqui em Santa Bárbara do Oeste, na nossa região. Em Americana, vereadores também se posicionaram contra os pedágios. Utilizando as redes sociais, a vereadora professora Juliana, do PT, foi uma das parlamentares que publicou um vídeo sobre o tema. Medida que vai encarecer o nosso custo de vida. O governador parece desconhecer a realidade das nossas cidades muito juntinhas, onde milhares de pessoas transitam pela SP-304 todos os dias, porque moram numa cidade, mas estudam ou trabalham em outra. Mas nosso mandato está a fim de fazer o enfrentamento junto com vocês, junto com a população. A gente quer apelar para que o governador reveja essa decisão de colocar 3 pontos de cobrança nesse trecho tão curtinho. Em Santa Bárbara e Piracicaba, os vereadores já estão protocolando moções de apelo e protesto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que seja revista esta decisão. Mesmo sendo apoiadores do governo estadual, Renan Paes e Arnaldo Alves discordam da decisão. Eu estou gostando muito do trabalho do governador Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Eu acredito que ele está fazendo muitas coisas boas, só que o momento não é propício para a instalação de pedágios aqui na nossa região. Uma coisa que eu percebi, e não sei se outras pessoas perceberam, é que existe uma audiência pública pela internet, uma audiência pública virtual, versando sobre o pedágio, pedindo a opinião da população. Só que lá, na inscrição, inclusive o jornal Todo Dia divulgou essa audiência pública, inclusive com o link, né, do Forms lá. Mas as perguntas, ou seja, os tópicos que tem para o cidadão preencher, eles são muito confusos. Você não entende, ou seja, é feito para que ninguém preencha de fato, para que ninguém opine. A consulta pública citada pelo vereador está publicada no portal tododia.com.br. Além das moções, os vereadores afirmam que tentam contato com deputados pedindo ajuda para a situação. Nós temos uma cadeia hierárquica a seguir, que são os deputados e o governador. Nós estamos conversando com os nossos deputados da base, do partido, do PL, para que interceda junto ao governador nessa questão. Estamos conversando com o gabinete de alguns deputados, também tentando o acesso ao governo do estado para levar essa insatisfação, não só minha como vereador, mas de toda a população aqui de Santa Bárbara do Oeste, todas as pessoas de Americana que conversam comigo, e eu tenho certeza que o governo do estado vai ouvir a nossa reclamação, a nossa demanda, e eu tenho certeza que ele vai voltar atrás dessa decisão. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Conversando com alguns amigos e familiares ontem, uma coisa interessante de toda essa movimentação, deputados estaduais, vereadores, população em geral, os meios de mídia, né, como eu adiantei, você
conferiu essa informação em primeira mão aqui na TV Todo Dia. A gente levantou essa discussão que segue aí quase uma semana, na verdade. É que, às vezes, as diferenças políticas, por questões comportamentais e morais, separam as pessoas. Mas falou em mexer no bolso, meu amigo, minha amiga, aí não tem jeito, aí todo mundo se une. Pode ser do PL, pode ser do PT, pode ser do PRB, do PP, do PSOL. Todo mundo se une para que isso não aconteça, porque vai afetar a economia das cidades, né? Então, nenhum vereador, nenhum deputado quer que a economia da sua cidade seja prejudicada, porque isso pode prejudicar, inclusive, eleitoralmente. Então, é bonito de ver a população... A Federação Paulista de Futebol não ocorra, né? Então, é uma forma de a população se organizar para que os pedágios não sejam instalados aqui. Falando em bolso, o Felipe Gomes vai alertar a gente sobre a Fazenda de Americana, né? Então, a parte financeira da Prefeitura de Americana está alertando aí sobre um golpe que está ocorrendo via e-mail. Então, para você não ter o seu bolso prejudicado, preste atenção nessa matéria do Felipe Gomes. A Secretaria de Fazenda de Americana tem alertado a população sobre e-mails fraudulentos que estão sendo enviados em nome da Prefeitura referentes à nota fiscal de serviço eletrônica. As mensagens falsas têm como objetivo captar informações pessoais ou comprometer a segurança do dispositivo do contribuinte. A pasta, responsável por controlar a receita e a despesa do município, além de fiscalizar os impostos e as taxas estaduais, reforça que o e-mail oficial da Prefeitura para mensagens relacionadas a esse assunto é o americana@nfe.com.br e fornece orientações para que os munícipes evitem cair em fraudes. A pasta, responsável por controlar a receita e a despesa do município, além de fiscalizar os impostos e as taxas estaduais, reforça que o e-mail oficial da Prefeitura para mensagens relacionadas a esse assunto é o americana@nfe.com.br e fornece orientações para que os munícipes evitem cair em fraudes. Verifique o remetente, desconfie de endereços de e-mail suspeitos ou incomuns. Evite clicar em links desconhecidos. Passe o cursor sobre os links para ver o endereço real. Nunca forneça informações pessoais. A Prefeitura de Americana nunca pede dados sensíveis via e-mail. Erros de digitação e linguagem estranha. E-mails fraudulentos muitas vezes contêm erros gramaticais ou frases confusas. A secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, afirma que é fundamental que a população esteja atenta a possíveis golpes e não compartilhe informações pessoais sem a devida verificação. A Prefeitura nunca solicita dados sensíveis por meio de e-mail e qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente com a equipe. A recomendação é ignorar as mensagens suspeitas e sempre conferir o remetente antes de qualquer ação. A orientação da Prefeitura é para que a pessoa que recebeu o e-mail ignore e não interaja com ele. Em caso de dúvidas, o munícipe pode entrar em contato com a unidade de tributação pelo telefone 3475-9049, pelo protocolo municipal disponível no site da Prefeitura, ou presencialmente no Paço Municipal, na Avenida Brasil, número 85, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 16 horas. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Meio-dia, mais 14 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. A gente vai para um breve intervalo. Fique por aí que já voltamos. Com a ausência do prefeito Leitinho. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã.
aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Obrigado você que está desde o início da nossa segunda edição do Jornal Todo Dia e você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região. Antes de a gente ir para o intervalo no primeiro bloco, a gente estava falando sobre economia, né? Então, como as coisas podem pesar no bolso, na alimentação. A gente também falou da alta ali em Campinas, da cesta básica, sobre também o elevado preço da carne, inclusive mostramos reportagens no plural sobre apreensões de carne, e agora a gente vai falar um pouquinho de exportação, porque em Santa Bárbara a Associação Comercial e Industrial da cidade vai promover uma palestra sobre o tema, e quem mostra para você como você pode participar é a nossa repórter Nicole Maia. A Americana movimentou em 2024 408,11 milhões em exportações. Já em importações foram 407,76 milhões de dólares. No último segmento, representou um aumento de 2,5% em relação a 2023. A Americana foi a 39ª no ranking de exportações do estado de São Paulo. Já a cidade de Santa Bárbara do Oeste tem mais peso nas importações. Mesmo assim, registrou uma queda de 19,5% em 2024, representando o 69º no ranking de importações do estado em 2024. No total, foram 85,7 milhões de dólares em exportações e 141,51 milhões de dólares em importações. Mas por que a Americana exporta mais e Santa Bárbara importa mais? O que isso significa para as cidades? É o que explica Olavo Furtado, gestor do Hub de Exportações e Negócios Internacionais da ACISB. As duas situações são positivas. Por quê? Porque, às vezes, uma região, uma cidade, ela precisa comprar mais insumos do exterior, porque está tendo muito pedido, a economia local está crescendo, ou ela é fornecedora para o mercado nacional. Então, esse déficit na balança comercial implica que a região está indo muito bem. Por outro lado, se você inverter a balança, ou seja, exportar mais do que importar, implica que também a região está muito bem, porque ela está tendo clientes no exterior. Nesse cenário, a ACISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, promove no dia 20 de março uma palestra gratuita para empresários e empreendedores interessados em expandir os seus negócios para o mercado internacional. O evento acontece na sede da entidade às 7 horas. O palestrante será Olavo e comenta sobre o Hub de Exportações. Esses são os dois pilares. Os relacionamentos institucionais que apoiam comercialmente as empresas no mercado externo e ajudar as empresas a começar a captar novos clientes e também novos mercados, né? Então, você tem aí uma série de possibilidades de pontes que a gente acaba construindo com a empresa e o mercado internacional. Mas, em meio a tantas incertezas de mercado, ainda compensa importar e exportar? Não tem como hoje uma empresa não pensar em se internacionalizar. Por mais que os ventos digam o contrário, né, tem que ser hoje uma política, tem que ser algo dentro da empresa, pensar em ir para o mercado externo. Até porque o estrangeiro pensa no mercado brasileiro. O evento é gratuito e é destinado a empreendedores locais. Para mais informações, a ACISB disponibiliza o contato 19 3499 1244. Nicole Maia para a TV Todo Dia. É isso, obrigado Nicole. E a exportação sempre é influenciada pelo tempo e pelo clima. E o outono está chegando. Por isso, o repórter Diego Rodrigues mostra que é preciso redobrar os cuidados com a imunidade nessa transição. Acompanhe. O outono no Brasil começará na quinta-feira. Arthur Negrão, nutricionista do Senac Campinas, alerta sobre a importância da alimentação para que não soframos com a mudança de estação. Eu acho que cada mudança de estação é um momento assim para a gente olhar um pouco sobre como está a nossa alimentação, porque as necessidades acabam se mudando também, né? Então, com a vinda com frio, vírus, e hoje a gente sabe que a gripe, os resfriados, são vírus que eles passaram por longas mutações, eles são muito mais agressivos
né? E nós temos que ter uma preparação no nosso sistema imunológico. Quem que vai garantir isso? É a alimentação. Então, pense que para o outono a gente tem que estar com um sistema imunológico fortalecido, com alimentos, com nutrientes, com água, com sono, com atividade física, porque é multifatores. Você tem que ter tudo funcionando para que você esteja aí com células de defesa protegendo contra invasores. Neste ano, as previsões indicam que teremos um outono com temperaturas acima da média e um clima muito seco. O nutricionista dá dicas para minimizar os efeitos nocivos que essas condições climáticas podem causar na saúde da população. Então, se nós já temos uma previsão que vai ser um outono um pouco mais seco, é uma pergunta que cai para todos nós. E aí, como que vai a sua hidratação? A água, ela tem um papel fundamental na saúde, na manutenção, na fisiologia do corpo humano. Sem hidratação, o ser humano ele não sobrevive. Os seus órgãos, suas células, seu intestino funciona através da quantidade de água. Então, a dica que, como profissional da saúde, eu dou para vocês é que vocês consumam água, faça o cálculo de acordo com a sua altura, do seu peso. Tem uma recomendação, não é somente 2 litros de água por dia. Cada corpo tem uma estrutura óssea, uma altura, um peso diferente. Mas a água, ela não é substituível. Então, um suco industrializado não é água, entendeu? Uma vitamina não é água. Refrigerante não é água. Consuma água e também outros tipos de alimentos que são ricos em água. Ela é importante para a nossa célula e para o funcionamento do corpo. Muitas pessoas acreditam que beber 2 litros de água por dia é o suficiente para se manter hidratado. No entanto, Arthur explica que não é bem assim e que existem outros cálculos a serem considerados. Porque na ciência da nutrição, existem vários cálculos. Engana-se quem pensa que nutrição não é matemática. Para estudar o tecido, osso, massa magra, massa gorda, para calcular um cardápio na nutrição, tudo é calculado, né? E existe um cálculo muito simples. Eu vou falar o mais simples, que é o com peso. Então, vou dar um exemplo. Para as mulheres, nós temos aí uma referência da OMS, que ela fala que é 35 ml de água por peso, né? Então, você multiplica 35 vezes, vou dar um exemplo, a mulher, ela tá lá com 70 quilos, multiplica, você vai ter 2 litros e alguma coisa. Então, é um parâmetro para você tentar suprir as necessidades de água do corpo, combatendo a desidratação. Porque existe a quantidade certa de água, que não é refri, café, leite, não, é água, mas há uma grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, que é a questão da desidratação. Então, eu atuei por consultório atendendo por 5 anos, idosos, pessoas, jovens, todos os tipos de público. E eu percebi em consultório que as pessoas convivem com desidratação. Negrão explica como saber se estamos ou não hidratados. Vou dar uma dica para vocês. Pesquisem, porque hoje a informação ela é muito fácil para todos nós. Se chama escala de Bristol. Escala de Bristol, nós nutricionistas utilizamos para avaliar tanto as fezes quanto a urina dos nossos pacientes. Existe uma escalinha na internet que depois do primeiro jato da manhã, você observa qual a coloração. O mais recomendado é uma coloração translúcida, um pouco mais clara, sem tanta impureza. Isso significa que você está fazendo, de fato, uma limpeza. Você está tirando ali, expelindo tudo que não mais serve do processo digestivo. Tudo que você comeu, ali o corpo está expelindo medicamento, vitamina, tudo. Então, a urina e a água é muito importante. O nutricionista reforça a importância de uma alimentação adequada para manter a imunidade alta. Se for para recomendar para alguém, aumentar o sistema imunológico, combater resfriados, é o acesso um pouco mais. As pessoas precisam ter mais acesso diário a frutas, verduras e legumes. Então, por investigar, por atender pacientes, eu recebo muito relato de pessoas que passam a semana sem consumir frutas. Então, é lógico que uma pessoa dessa, ela vai estar mais aberta a resfriados. Ah, mas eu me suplemento. Mas a suplementação, ela não pode ser uma substituta de uma alimentação, porque o seu aparelho digestório, ele precisa de fibras, o seu corpo precisa dos alimentos. Então, gente, pense assim, que nós precisamos de macro e micronutrientes no nosso corpo. O que é o macronutrientes? A quantidade correta de carboidrato, fibras, carboidratos complexos, proteínas provenientes das carnes, dos peixes. Ah, mas eu sou vegetariano. Existem proteínas vegetais.
né? Então, tem as gorduras certas a se comer, a gente não pode demonizar as gorduras são importantes para o nosso organismo. Nós temos gorduras que ajudam na proteção cardiovascular. O abacate, o azeite, fontes de gorduras saudáveis. Nós temos também os micronutrientes, que são as vitaminas. Então, quando você consome frutas, folhas, legumes, sucos naturais, você está expondo o seu corpo a uma quantidade de nutrientes que vai auxiliar na proteção de muitos vírus, bactérias e de todo invasor, que muitas vezes nessa época do ano nós estamos abertos. Então, assim, proteja o seu corpo, se alimentando bem, se hidratando. O sono tem um papel muito importante. Então, uma pessoa, é comprovado cientificamente, uma pessoa que não dorme o suficiente é abaixa a imunidade. Então, antes mesmo de você querer se alimentar bem, durma, tenta regular a quantidade de sono. Nós temos chás que auxiliam também nisso. Então, chá de camomila, chá de melissa, chá de erva doce, para combater a ansiedade. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. E sabe quem precisa se alimentar muito bem para dar conta das tarefas do dia a dia? Um atleta. A partir de agora você acompanha o noticiário do esporte. A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira as datas e horários das quartas de finais do Campeonato Paulista Série A3. O Rio Branco receberá o Desportivo Brasil no estádio Décio Vita neste sábado, às 15h, e o jogo da volta será na outra quarta-feira, dia 26 de março, também às 15h, no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz. O Tigre da Paulista se classificou na 6ª colocação e enfrentará a equipe de Porto Feliz, que terminou a primeira fase na 3ª posição. O confronto entre as equipes colocará uma delas nas semifinais, ou seja, como candidata ao acesso à Série A2 de 2026. A definição do classificado será feita pela soma dos placares nos dois confrontos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Na primeira fase, o Desportivo Brasil foi uma das 4 equipes que venceram o Rio Branco. Na 11ª rodada, as equipes se enfrentaram em Americana e o DB venceu por 3-2. Veja também a definição das datas e horários dos outros confrontos das quartas de finais da Série A3. Monte Azul e Itapirense começam a decisão no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira, no sábado às 16h30. O jogo da volta será no Estádio Tacília Patrícia Arroio, em Monte Azul Paulista, na quarta-feira, às 15h. Marília e União São João começam a decisão no Estádio Dr. Hermínio Ometo, em Araras, no sábado, às 18h. O jogo da volta será no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, na quarta-feira, dia 26, às 19h30. Sertãozinho e Catanduva começam a decisão da vaga no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva, no sábado, às 19h. A volta será realizada em Sertãozinho, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, na quarta-feira, dia 26, às 19h. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Meio-dia, mais 28 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Boa sorte ao Tigre, à União Barbarense e também ao 15 de Piracicaba, que estão nas disputas dos seus respectivos campeonatos estaduais. Não temos tempo para mais nada. O Vladimir Catarino volta às 18h ou 18h, se você preferir, com todas as informações atualizadas sobre o dia de hoje e também as previsões para a nossa rotina amanhã. Eu volto com você no mesmo horário. Até amanhã.